Irmãos, a reflexão hoje, nessa parte inicial, é claro que cada um vai responder por si, não precisa responder em voz alta. Você teme a colheita daquilo que você tem plantado? Para responder para você mesmo. Temer, não de temer, de respeitar, mas o medo mesmo. A pergunta que eu estou fazendo hoje é: você teme da colheita que você pode ter? Olha o que o missionário coloca aqui, irmãos. O homem só colhe o que planta. Tem coisas que a gente vive hoje que é resultado da colheita, que um dia foi plantado. Tem gente que hoje está, irmãos, numa vida toda destruída. Hoje ela está passando por dias difíceis. É resultado de uma colheita. A pergunta é essa: você teme da colheita que vai vir? Por que dessa pergunta? Por que dessa reflexão? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é o que vai estar nos convencendo. Se eu e você, a gente anda de forma errada, torta a vida de qualquer maneira, sem então parar para analisar o que poderá acontecer, veja que vai entrar dia, vai sair dia, vai entrar semana, sai semana, às vezes mês, às vezes até anos. Quantos anos aquela mulher lá viveu com a vida torta? 18 anos. Tem gente, irmãos, que está com a vida dela torta, está desalinhada, desajustada, porque ainda não parou para refletir de que uma hora a colheita vai chegar. Como diz, irmãos, uma hora a conta chega. E volta a perguntar, não é para te assustar, mas é para abrir seus olhos, como o meu também. Você teme da colheita que você pode ter? Será que, irmãos, você vai estar colhendo coisas terríveis, porque tem plantado coisas terríveis? É claro que a gente poderia analisar aqui ao contrário, e amém se isso está acontecendo, porque se também plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Só que as coisas boas, irmãos, vamos dizer assim, olha só, vai ser acréscimo para nós. E as coisas ruins vai ser, irmãos, destruição para a nossa vida. Por isso que a reflexão que eu estou fazendo com a igreja hoje, o que eu estou plantando hoje, será que não me assusta amanhã, quando a colheita vier? Será que aquilo que eu estou fazendo, irmãos, vamos colocar por parte aqui, como marido? Será que como filho? Será que como, vamos dizer assim, trabalhador, lá no serviço? Será que, irmãos, como membro, como servo de Deus, será que eu vou ter uma boa colheita? Qual que é a primeira frase que o missionário coloca aí, igreja? O homem só colhe o que planta. Então, irmãos, não vai vir nada além do que você não plantou. Só vai vir exatamente aquilo que eu plantamos. Então, para analisar qual tipo de plantação você anda fazendo. Para analisar qual tipo de semente que você anda lançando. Para refletir, irmãos, o que você tem plantado. Para com a família, para com o casamento, para como ser filho de Deus, membro da igreja, servo de Deus, como trabalhador. Porque depois, irmãos, a gente vai ficar chorando, lamentando, a gente vai ficar, às vezes triste, até para baixo. Ah, mas por que isso está acontecendo? Ou por que Deus permitiu isso? Aí sobra até para Deus, nessa hora. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Irmãos, é resultado da plantação que foi feita. Então reveja, analise. E, irmãos, vamos refletir um pouquinho nisso. Se você hoje está colhendo coisas que talvez um dia você plantou de forma que não te agrada, há tempo de mudar. Você, como eu, nós podemos começar hoje a fazer um novo tipo de plantio. Começar a plantar coisas boas. No tratar, no conversar, no dispor, no estender as mãos. Em ser verdadeiramente, irmãos, um cristão. É a boa semente. Que se a gente ainda não está plantando, já deveríamos estar plantando. Mas se ainda não plantei esse tipo de semente, eu falava como reflexão hoje, que a gente comece hoje, se ainda não começamos a fazer isso. Amém, igreja? Para que a semente que a gente plante, a gente tenha prazer, alegria de colher. Olha, vai vir a colheita, vai vir coisa boa por aí, vai vir coisa produtiva, de crescimento, de vitória. Irmãos, duro é quando a pessoa para pensar, poxa vida, eu só plantei coisa ruim e eu vou colher só coisa ruim. Então mude a forma de plantar a semente. A semente tem que ser boa. Amém, igreja? Fica essa reflexão aí. Você permanece na fé em Cristo ou dar lugar à iniquidade? As Escrituras declaram: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Hoje pela manhã eu vi até um pastor colocar, acredito que o pastor Carlos falou de manhã no culto da manhã lá em Cuiabá, e aí eu vi um pastor publicar no status dele, em cima do Isaías 59, 2. Irmãos, a gente mesmo, eu mesmo, sou quem muitas vezes está atrapalhando a própria vida. Não é Deus, irmãos, que recolhe a mão. Entende, irmãos? A mão de Deus está o quê?
estendida. Só que eu, pelas iniquidades, pelo pecado, pelo erro, pela dureza do coração, pela maldade, né, pela ação que eu tenho deixado o inimigo de uma forma a me controlar, eu faço o que, igreja? Saio debaixo da mão poderosa de Deus. E me lembra que o pastor colocou para a igreja, olha, a gente mesmo, irmãos, é culpado de muita coisa ruim que está acontecendo na nossa vida. Já parou para analisar isso? Às vezes, o casamento está ruim, está difícil, a pessoa vai falar assim, olha, é culpa do marido, é culpa da esposa, nem sempre, às vezes é você mesmo. Convívio entre pais e filhos, filhos e pais, às vezes a gente quer, irmão, sempre achar um culpado daquilo, mas as iniquidades, pecados, erros, dureza do coração, isso que fazem divisão entre nós e Deus. Então a maioria das vezes nós mesmos somos o culpado da nossa vida desandar, nós mesmos somos o culpado, irmãos, das coisas estão dando errado na nossa vida. Amém, igreja? Aí diz mais aí, limpe-se de toda transgressão, para que você tenha plena comunhão com o Pai, guardando os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Fale como servo de Deus e filho do grande rei. Jesus o fez soberano para o seu Pai, e como tal, mantenha nos seus lábios as santas escrituras. Você foi feito rei para Deus, portanto, faça valer as suas prerrogativas em Cristo. Dessa maneira, o Pai será glorificado. A pérola diária, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9, 31. Amém. Vamos então guardar? Deus abençoe. Na sua Bíblia, igreja, povo de Deus, antes do versículo 1, tem algo em destaque aí? Negrito? Você pode ler para mim em voz alta? Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Vamos ler em voz alta? Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Troque o nome de Josafá, coloca o seu, porque hoje é o dia da sua vitória. Amém? Diga comigo, eu vou falar o meu nome se você fala o seu, no lugar de Josafá. Deus concede ao Harrison vitória sobre os seus inimigos. Amém. Estou fazendo questão de mostrar isso aqui, irmãos, porque o versículo que nós vamos pegar para ler, para meditar, refletir, eu vi como uma oração que Josafá fez. E foi uma oração, irmãos, com toda a sinceridade. Embora alguns possam olhar e falar assim, mas esse aí é fracassado, esse aí, meu Deus, como pode um crente desse falar assim? Eu fiz questão de ler com você que Deus deu a Josafá vitória sobre os seus inimigos, irmãos, até porque, olha a oração que o Josafá faz aqui no versículo de número 12. A gente precisa analisar que foi uma oração sincera, uma oração que Josafá está sendo transparente. Aqui eu vejo uma oração honesta. Isso é fantástico diante dos olhos de Deus. Sabe, irmãos, não é o seu caso, mas quantas são as pessoas que elas vão até diante de Deus, mas faz aquela oração desenhada. Já viu a oração desenhada que eu quero dizer aqui? Aquela oração, às vezes até a melhor conjugação na linguagem portuguesa, ela expressa tanta coisa bonita de se ouvir, mas o coração está tão longe daquilo, mas está tão distante de Deus. E o Josafá aqui, irmãos, com oração sincera, transparente, olha, alcançou o coração de Deus. Vamos ler aqui, versículo 12. Amém. Então Josafá, ele faz aqui um clamor sincero, uma oração pura diante dos olhos de Deus. E vamos ver primeiro, você que gosta de marcar mensagens, esse versículo eu dividi em 4 partes. Nós vamos estudar as 4 partes. Olha, para ver no versículo 4 lições poderosíssimas, é só a palavra de Deus para nos trazer isso, irmãos. Diz aí, Deus nosso, porventura não o julgarás? Primeira parte. Segunda parte, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Terceira parte, e não sabemos nós o que faremos. Quarta parte, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Assim, imediatamente é uma leitura que pode passar por despercebida, irmãos, tanta coisa importante. A primeira parte aqui, olha o que ele está dizendo. Deus nosso, porventura não o julgarás? Veja, irmãos, vamos aqui pegar essa primeira parte. O Josafá, ele tinha vida com Deus. Josafá, ele tinha intimidade com Deus, experiência com Deus, oração, comunhão. Então o Josafá está falando assim para Deus, na oração sincera: Senhor, Tu és um Deus que julga. Senhor, Tu és um Deus que faz justiça. Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor não vai agir em nosso favor. Eu não estou acreditando que o Senhor vai deixar barato e vai ficar desse jeito. Olha o que o Josafá está falando: Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor não vai fazer nada por nós, porque não é o Deus que eu conheço. Está entendendo, irmãos? Eu falei, meu Deus do céu. Agora, igreja, vale lembrar que Josafá não está exigindo nada de Deus. Eu disse para a igreja hoje que, irmãos, a importância da gente conhecer a palavra de Deus.
para a gente poder então reivindicar os direitos que nos pertencem, né? Quando então uma situação se levantar contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, até no seu emprego, não, foi Deus que me deu. Eu não aceito o inimigo fazer isso, eu não vou permitir que o inimigo venha tocar aqui, tocar ali. Por isso que é importante, irmãos, conhecer o nosso direito. Olha o contexto da história. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que Josafá ele está agora cercado, ele está encurralado. Agora ele está numa situação que um grande exército, grande de número, um número muito grande de pessoas que faziam parte daquele exército, cercou Josafá. E o que o Josafá faz? A Bíblia nos mostra, irmãos, que ele ajunta o povo. Já leu esse capítulo? Ele junta o povo aonde? Numa praça. E aí, irmãos, o Josafá começa a fazer um discurso: olha, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar ao Senhor, e olha, vamos jejuar, vamos orar, para Deus então dar o socorro, Deus vai dar livramento para nós, Deus vai, olha só, vai julgar essa causa, Deus vai nos socorrer. Aqui entra então, irmãos, a primeira instância da mensagem, aqui a primeira palavra, a primeira direção. Importância de saber quem estamos servindo, o Deus que nós servimos, o que Ele faz, o que Ele pode fazer em nosso favor. Josafá está dizendo, Ele vai julgar, Ele vai socorrer, Ele vai estender as suas mãos, Ele vai nos dar livramento. Agora, igreja, segunda oração que Ele faz, ainda no mesmo versículo, primeira parte, ele está então falando, do que Deus iria fazer. A segunda parte, o que está escrito aí? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Eita, isso aqui é a história minha, sua, nossa, que muitas vezes a gente não tem força para mais nada. Embora a gente queira, irmãos, tem situação que a gente fala assim, eu não tenho força para fazer isso. A sinceridade de Josafá foi essa, igreja. Ele está dizendo, não há força, não tem força. A gente não consegue contra essa multidão que nos cercou. Agora, igreja, traga para você, traga para o seu dia a dia. Será que não tem uma área da sua vida que o inimigo te cercou? E você se encontra sem força para sair dessa situação? Só que o detalhe aqui, eu estou falando desde o início, irmãos, a oração sincera, sinceridade na oração. Ele está dizendo que não tem força, ele está dizendo, a gente não consegue, não tem condições. Sinceridade, irmãos, sabe, igreja? Como eu disse para você, por isso que eu fiz questão de mostrar aqui, Deus deu a Josafá a vitória diante dos seus inimigos. O Josafá não está confessando derrota, o Josafá não está confessando, irmãos, dizendo, mas como pode um crente nos dias de hoje, um crente falar que não tem força para isso, para aquilo? Não é bem assim não, irmãos. Ele foi sincero diante de Deus. Eu estava dizendo hoje para a igreja, quantas são as pessoas que dizem estar firme, mas está mais caída do que, irmãos, em pé na presença de Deus? Quantas pessoas que dizem, está bem com Deus, e na verdade está muito mal com Deus? Quantas pessoas que dizem, não, eu estou caminhando com Deus, mas ela está longe de Deus? Está faltando o que, igreja? Sinceridade. Eu não tenho força. Essa força não é suficiente para vencer essa luta, essa dificuldade. Eu não tenho força para vencer esse problema no casamento, ou na vida financeira, na vida conjugal, ou na saúde, na vida espiritual. Eu não tenho força. Ele não está sendo pessimista, irmãos, ele está sendo sincero diante de Deus. Em outras palavras, Senhor, me ajuda, eu preciso de força, porque eu não tenho força para continuar lutando. Sabe, igreja, o que Deus me entrega aqui, e eu falo desde cedo isso, muitas pessoas o inimigo está conseguindo passar a rasteira, nesse orgulho.
nesse orgulho que a pessoa não dá o braço a torcer. Ela se encontra fraca, mas ela não reconhece a sua fraqueza. Ela se encontra, irmãos, numa situação difícil. Vou dar exemplos aqui. Casamento está divorciando, está prestes a um divórcio, e a pessoa não reconhece isso. Eu preciso de força para recuperar o meu casamento. Eu preciso de ajuda de Deus, o socorro de Deus para recuperar o meu casamento. Estou falando casamento, irmãos, mas pode ser saúde, pode ser vida financeira, pode ser vida espiritual. Tem gente que está mal, está sem força e está fazendo vista grossa. Está vivendo, irmãos, de ilusão, fachada, tudo um engano. A pessoa está mal e ela está dizendo que está bem. A pessoa está, irmãozinho, de mal a pior e está dizendo, não, olha, né, naquela de não dar o braço a torcer, não, eu vou conseguir. Mas não é nem eu conseguir que Deus vai ajudar, é eu conseguir que ela não tem, irmãos, a coragem, a sinceridade diante de Deus e dizer, Senhor, não tenho força, não tenho condições para vencer isso sozinho. Será que o seu caso não é esse? Revê aí uma área da sua vida que talvez você, irmão, está tentando, mas sem recorrer à ajuda de Deus. E achando do jeito que você se encontra, você vai conseguir superar, vai conseguir sozinho, né, vencer. Foi Deus que deu vitória para Josafá. Foi Deus que, irmãos, deu a ele essa vitória. Veja, Deus concedeu, deu a Josafá a vitória. Só que Josafá teve que ser o que, igreja? Transparente, sincero, honesto na sua oração. Qual o tipo de oração que estamos fazendo diante de Deus? Aquela oração bonita, aquela oração linda de se ouvir, que, irmãos, Deus está rejeitando, reprovando, ou aquela oração sincera, Senhor, sozinho eu não consigo, Senhor, não tenho força, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso de uma instrução, eu preciso de uma direção. Será que a gente está fazendo essa oração a Deus? Porque, irmãos, isso aqui foi, essencial para Deus dar a Josafá a vitória que ele precisava. Amém, igreja? Então, primeira parte, Josafá sabia do Deus que estava servindo, sabia que Deus julgaria, sabia que Deus socorreria, sabia que Deus alguma coisa ia fazer, Agora a segunda parte, Senhor, por nós a gente não consegue, a gente não tem força, porque é uma multidão que vem contra nós, são vários inimigos que estão contra nós. E a terceira lição, igreja, volta a ler aí. Qual que é a terceira parte aí do versículo? E não sabemos nós o que faremos. Olha só, igreja. Tem gente que não sabe o que fazer e insiste, eu sei o que fazer, eu sei qual decisão tomar, eu sei o melhor caminho. Não, olha, isso aqui outra vez deu certo e eu sei que agora vai dar certo. Irmãos, Josafá está sendo sincero com Deus. Não saberemos, não sabemos, Senhor, mostra para a gente. Nós não sabemos o caminho, a direção, nós não sabemos qual decisão tomar, nós não sabemos como se posicionar, nós não sabemos, Senhor, nos ajuda. Pensa rápido, irmãos, diante do problema que você está enfrentando, você sabe solucionar esse problema? Se sabe por que ainda não solucionou? Então, se ainda não solucionou, é porque ainda está faltando algo. Reconheça como Josafá, Senhor, nós não sabemos. Em outras palavras, Senhor, me mostra, Senhor, eu preciso da direção, eu preciso, olha, enxergar o que ainda não consegui ver. Irmãos, vê que em todo o texto aqui, o versículo, está se voltando, apontando sempre para a sinceridade que ele está diante de Deus.
não há força, não sei o que fazer. Sincero. Eu disse para a igreja hoje: até quando a gente vai fazer vista grossa? Até quando a gente vai ficar com o nariz empinado? Até quando a gente vai ficar, irmãos, sem dar o braço a torcer? Deixar que o orgulho venha nos consumir? Deixar que a soberba venha ser o motivo de tropeço? Não, vamos ser sinceros diante de Deus. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sozinho não dou conta, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Sabe, irmãos, muita gente está sendo derrotado pelo inimigo porque falta reconhecimento. Reconhecimento. O que muita gente tem dificuldade é de reconhecer. Reconhecer o quê? Os pecados, os erros, a dureza do coração, soberba, orgulho. Me lembra que agora, é claro que é levado para a confissão de pecado, mas está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Qual que é a apostila que estamos estudando, igreja? Confissão. O que o Josafá fez diante de Deus? Confissão. Confissão sincera. Se, irmãos, eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar e vai me perdoar. Imagine, irmãos, se não é pecado, mas é outra coisa. Se o pecado, imagina se é um erro ou algo, né, ali que está me atrapalhando. Se eu confessar diante de Deus, claramente Deus vai me ajudar. Se o pecado, que é pecado, irmãos, Deus está perdoando e está dando a gente a oportunidade novamente, imagina um erro ou alguma outra coisa que a gente confessar a Deus: Senhor, eu sozinho não consigo, Senhor, do jeito que está não dou conta, do jeito que vai indo, está indo de mal a pior. Isso é confissão, irmãos. Confesse a Deus. Confessa a Deus, Ele vai perdoar, Ele vai sarar, Ele vai ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai estender as mãos, Ele vai, irmãos, dar vitória. Confissão, a confissão sincera de Josafá. Vamos para a última parte? Qual foi a última parte aí do versículo? Porém, os nossos olhos estão postos. Essa palavra porém, irmãos, muda, olha, completamente o ar do versículo. Você entende a palavra porém? Entretanto, né? Assim, resumindo, pode estar sem força, pode você não estar sabendo fazer o que deve fazer, porém, os meus olhos estão em Ti, Senhor. Você pode estar na dificuldade, porém, olha para Deus. Você pode estar sem força, porém, os olhos voltados para o Senhor, vai fazer toda a diferença. Eu me lembrei do Salmo 121, guarda aí que a gente vai voltar aqui, coloque na tela por favor, Salmo 121, verso 1 e 2, o salmista diz assim, irmãos: eleva os meus olhos para o monte. Ele faz uma pergunta: de onde virá o socorro? Aí a resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Volta para o versículo 1. Elevo os meus olhos para o monte. Entenda que o monte aqui é um sentido figurado. O monte aqui é um lugar alto, onde para subir lá existe dificuldade. Então monte, né, o significado é de dificuldade. Veio a dificuldade, o que eu tenho que fazer? Eu já expliquei isso aqui uma vez, não sei se você lembra. Vem a dificuldade, o que você faz? Você eleva os seus olhos. E o que é elevar os seus olhos? Levantar a cabeça. Quando vem um problema, levante a cabeça. Quando vem um monte, levante a cabeça. Levantar a cabeça é estar em pé, é estar, irmãos, de cabeça erguida. O mal quer, irmãos, te derrubar, mas eu estou de cabeça erguida. O mal quer te vencer, mas eu estou de cabeça erguida. O mal quer passar rasteira, mas eu elevo os meus olhos para o monte.
porque é de lá, de Deus, que vem o meu socorro. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Levanta aí os seus olhos. Eu fiz isso naquela última reunião, não sei se você lembra. Levanta os seus olhos, os olhos, né? Não é a cabeça não. Levanta os olhos, porque naturalmente quando você levanta os olhos, não tem jeito, você levanta a cabeça. Você levantou os olhos, ó, um pouquinho, a inclinação foi feita. É a mesma coisa, claro que no espiritual, irmãos, diante do problema, eu vou levantar os meus olhos para Deus. Eu vou olhar para Deus, para Jesus, para a palavra, para a promessa. Eu vou olhar para aquilo que Deus já garantiu ao meu coração através da sua palavra. Então a parte final do que o versículo nós estamos lendo aqui em 2 Crônicas, é que Josafá está dizendo assim: porém os nossos olhos estão em ti, Senhor. Tem uma tradução que eu li, irmãos, os olhos estão esperando socorro de Deus, esperando, eu estou aguardando, Deus vai mandar socorro, Deus vai socorrer, Deus vai ajudar, Deus vai então estender a sua mão. Veja, igreja, mesmo sem força, mesmo não sabendo o que fazer, aonde tem que estar os nossos olhos? No Senhor, em Deus, na palavra, em Cristo. Hebreus diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O inimigo vai fazer você olhar para a circunstância. Ele quer, irmãos, tirar o nosso foco da palavra. Ele quer tirar o nosso foco de Deus. Olha, o Josafá, em um momento difícil, lembra como eu disse, qual que era o cenário da história que Josafá se encontrava? Ele estava cercado, né? Estava encurralado, era um grande exército, número muito grande de pessoas que cercavam, que estava ali para acabar com eles. Mas mesmo assim, estou sem força, mas em ti, Senhor, está posto os meus olhos. Estou sem saber o que fazer, eu não sei como sair daqui, mas Senhor, em ti está posto os meus olhos. É isso que a gente precisa fazer no dia a dia. Quando você não tiver força para resolver um problema, quando você não saber lidar com um problema, quando você olhar a situação e falar: e agora? Agora os meus olhos estão sobre a palavra, agora os meus olhos estão em Deus, e espero nele o socorro, espero no Senhor a ajuda que ele é fiel. Lembra do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, Ele é o socorro presente. E o Josafá, irmãos, ele esperou, e esperando o socorro vindo do Senhor, veio. Aquele versículo chave que todo mundo sabe de cor e salteada é o versículo 17, 2 Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Vamos repetir isso? Nessa peleja não tereis de... Qual peleja, irmãos? Essa que Josafá está contando. Estou sem força, mas os olhos estão no Senhor. Não sei o que fazer, mas no Senhor eu estou olhando. Nessa peleja não tereis que pelejar. Traduzindo, você já ouviu tantas vezes. O que significa isso, irmãos? Deus luta por você. Deus batalha, Ele enfrenta essa luta por você. Essa luta, irmãos, que mesmo cansado, mesmo sem força, mesmo sem saber o que fazer, mas em todavia, olhando para a palavra, essa luta, apenas espere no Senhor o socorro, porque Ele virá. Deus virá para te socorrer, Deus virá para tirar você dessa situação, porque nesta peleja não tereis que pelejar.
Aí diz, ó, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque a igreja, o Senhor será convosco. Amém. Outro versículo que me chamou a atenção foi o próximo aí, o 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. E fizeram o que, igreja? Adoraram ao Senhor. Irmãos, continue adorando. Continue louvando, entoando canções para o Senhor. Deus habita no meio dos louvores, da adoração. Deus se manifesta. Deus opera. Olha só, como que Josafá estava, igreja? Sem força. Como que ele se encontrava? Sem saber o que fazer. Porém, os olhos postos em Deus. E aí o versículo 18 diz que mesmo assim, estavam eles adorando ao Senhor. Volto aqui mais uma vez a dizer, irmãos, embora alguns já ouviram isso, nós não precisamos de motivos para adorar a Deus. O que o profeta Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça. Aí há uma lista lá, né? Ainda que não haja vaca no curral, todavia, em qualquer momento, em qualquer circunstância, eu louvarei, eu adorarei o Deus da minha salvação. Veja, o melhor exemplo, irmãos, de você ver que nós não precisamos de motivo para adorar, é Malaquias, é Abacuque, né? Abacuque dizendo, todavia, o 18 diz, eu invocarei, eu adorarei, alegrarei no Senhor e exultarei. Exultar é louvar, glorificar o Deus da minha salvação. Então você pode estar fraco, mas louve. Você pode estar numa situação que você não sabe o que fazer, louve, adore, glorifique a Deus com o seu louvor, porque isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada com Deus. Depois, igreja, continua lendo para você ver aí o capítulo 20. A gente vê que Deus deu vitória para Josafá. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena a adoração, valeu a pena ali a oração sincera, e aí se cumpre o que nós lemos antes do verso 1. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Que a gente possa, irmãos, também fazer, copiar, imitar, né? Aquilo que Josafá nos mostra aqui, como devemos estar diante de Deus numa situação difícil. Volto a enfatizar aqui que a situação não era fácil, era difícil, estava cercado. Em outras palavras, aos olhos humanos, eles estavam perdidos. Imagina você cercado, irmãos, sem saber o que fazer, é inimigo para todo lado, para onde olha tem gente que vem contra você, vão matar, vão acabar, não tem... E assim, mesmo assim, porém, os olhos no Senhor. Não tem o que fazer humanamente falando, mas esperamos, confiamos no Deus a qual servimos, que vai nos socorrer. E o socorro de Deus veio para Josafá. Eu creio, também declaro essa palavra ao seu coração, que hoje também Deus envia o socorro para você, para a sua família, para o seu povo, dando para vocês vitória como Deus deu a Josafá. Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus que concedeu vitória a Josafá, é o mesmo Deus que hoje também nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook, compartilhe, manda esse link para outras pessoas, certamente elas receberão aí a palavra que o Senhor falará ao seu coração.